Abra em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículo 26. Lucas, capítulo 24, versículo 26. A palavra do Senhor diz assim: não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer para entrar na sua glória? Amém? Pai querido, fala aos nossos corações nesta noite, pelo poder da tua palavra, Senhor. Edifica-nos em nome de Jesus com a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês querem uma vida de vitórias? Eu acho que vocês não querem, não. Vocês querem ter vitórias em suas vidas? Amém? Então, tem umas pessoas que querem mais vitória, outras querem menos vitória. Se nós queremos ter vitórias, irmãos, realmente nós precisamos ter alguns princípios aqui, algumas coisas que nós precisamos lidar aqui com relação para ter a vitória que nós almejamos, que nós precisamos, que nós queremos. Todos nós queremos uma vida de vitória. Todos nós queremos várias vitórias, sermos vencedores, não é mesmo? Mas, a exemplo de nosso Senhor Jesus aqui, Jesus Cristo falou aqui, a palavra de Lucas, capítulo 24, versículo 26, diz: não era necessário que Cristo viesse a sofrer para entrar na sua glória. Ele é o nosso exemplo. Jesus Cristo é o nosso exemplo. Tudo na nossa vida nós temos que colocar Jesus. Ele é o nosso centro, ele é a quem nós temos que realmente imitar. Olhar para a vida dele. Qual era a vitória que ele queria? Qual era a maior bênção que ele queria? A vitória que Jesus queria? As nossas vidas, a igreja. E ele precisou para ter essa vitória, ele precisou para ter esta bênção, que é a sua igreja, ele precisou morrer, ele precisou padecer, ele precisou sofrer para que ele pudesse entrar na sua glória. Então nós, irmãos, a exemplo de Jesus Cristo, se nós queremos a vitória, a vitória dele era você, era eu, era a igreja, éramos nós. Nós éramos a vitória de Jesus. Quando ele foi na cruz, quando ele foi lá naquela cruz, ele só suportou aquilo por amor. Ele só suportou a cruz, o Calvário, pelo amor. O que segurou ele ali foi o amor, porque ele olhou para além daquela cruz. Ele olhou para você. Ele morreu por você. Sim, ele morreu por você. Ele morreu por mim. Quem segurou aquele Jesus Cristo naquela madeira não foi os pregos. Quem segurou Jesus Cristo naquela madeira não foi os romanos, os soldados. Quem segurou Jesus Cristo naquela madeira, naquela cruz, foi eu, foi os meus pecados, foi os teus pecados, foi nós que segurou Jesus até o final naquela cruz para ele nos ganhar, para ele nos libertar,
para Ele nos resgatar, irmãos, das mãos do diabo e do pecado. Jesus ficou ali. Então, para Ele ter a sua vitória, que somos nós, para Ele ter o seu milagre, foi ali, Ele precisou passar pela cruz. Certamente, irmãos, a Bíblia diz em Romanos 8:37, certamente diz que nós somos mais do que vitoriosos. Nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou primeiro. Certamente esta é uma grande verdade que nós precisamos levar para as nossas vidas. Realmente nós somos vitoriosos em Jesus. Nós somos vencedores em Jesus, mas isso não significa que nós teremos uma vida só de vitória, só de bênção. Embora somos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores, isso não significa que a nossa vida vai ser assim, uma beleza, uma tranquilidade, uma viagem sem nenhum acidente, sem nenhum problema na nossa vida. Por quê? A vida cristã, ela tem uma metáfora da vida cristã. A Bíblia nos apresenta como a vida cristã sendo uma corrida ou uma luta. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 3, versículo 12 e 13, Paulo dizendo: não que eu seja perfeito, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço, rumo às que estão diante de mim. Eu estou nesta corrida. É uma corrida, irmãos. Hebreus capítulo 12, versículo 1, o texto é muito mais claro ainda, de que a vida cristã, ela é uma corrida. Hebreus capítulo 12 diz: portanto, também nós, visto que estão nos rodeando uma grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o peso do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O autor aos Hebreus está dizendo aqui que nós precisamos deixar todo o embaraço do pecado, o pecado que quer nos tirar desta corrida. Nós devemos deixar todo o peso para trás e correr adiante, correr seguindo com perseverança a carreira que nos está proposta e olhando para o quê? Olhando para o autor e consumador da minha fé. Eu não devo olhar para a esquerda, nem para a direita. Eu preciso olhar para Jesus Cristo. Eu preciso olhar para Jesus, para o Senhor, e correr esta corrida. E correr não é fácil. Quem corre aí, ou já correu, correr é difícil. Para a gente conquistar um troféu, uma medalha, é preciso muita luta nesta corrida. Para a gente ir até o final, para a gente conquistar a nossa vitória, é preciso, meus amados irmãos, nós pagarmos um preço. Não é à toa. Que vantagem teremos, irmãos, de chegar ao final desta corrida sem correr e alguém nos dá uma medalha e dizer: olha, esta medalha é o que todo mundo correu. Isso não vai ter vantagem. Isso não vai ter nenhuma satisfação. É preciso pagarmos um preço, e a vida cristã requer este preço para nós termos a vitória. A Bíblia não compara a vida cristã apenas a uma corrida, mas a Bíblia também compara a vida cristã como uma grande luta num ringue, num grande combate. Paulo escreveu a 2 a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Eu combati um bom combate. Eu acabei a carreira e guardei a fé. Mas Paulo está dizendo que ele combateu um combate bom, um combate desafiador. Não foi um combate qualquer, não foi um combate leve,
foi um combate árduo, difícil, um bom combate. Mas ao final ele diz: eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Amados irmãos, então, se nós queremos vitória em nossa vida, alguns querem uma vitória no âmbito espiritual, querem ser mais usados por Deus, querem fazer a diferença, querem realmente ser cada vez mais ungidos, querem ser uma bênção na presença do Senhor. Outros querem vitória na vida familiar, outros querem uma vitória aí, você está lutando contra uma enfermidade, contra uma doença. Outros querem uma vitória de alguma situação, alguma circunstância a qual você não está indo bem, você está sendo provado e você quer uma vitória. Então, se você quer esta vitória verdadeiramente, eu vou falar aqui algumas coisas que você precisa se atentar sobre para que você obtenha esta vitória, esta bênção da parte de Deus. Primeira coisa, se você quer vitória, se prepare para ter lutas. Não tem vitória sem lutas. Não tem conquista sem lutas, sem batalha. Você vai precisar lutar. Tem gente que quer vitória, e aí, como é que tá, meu irmão? Só tá a vitória, só tá na bênção, só tá a vitória. Não, a nossa vida também tem lutas que nós enfrentamos. Se você quer ter esta vitória, meu amado, esta situação que você está passando, essa adversidade que você está passando, ela faz parte para você conquistar a tua vitória. Como que nós queremos vitória e não queremos luta? Por isso você não pode desistir, por isso você não pode abandonar, porque essa luta, ela vai te levar a vitórias. Em nome de Jesus, você crê nisso? Amém? Essa luta vai te levar à vitória, mas contra o quê? Ou contra quem, pastor? Eu vou lutar, eu vou dizer aqui alguns adversários que você vai lutar. Você vai lutar contra o diabo. O diabo vai lutar contra a sua vida. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele diz para nós vigiarmos, estarmos com a guarda alta, ficarmos atentos, sede, portanto, vigilantes, Pedro diz. Sede vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Você vai lutar contra o diabo. Não ache que a tua vida vai ser uma belezinha. Eu estou indo para a igreja, agora eu estou orando, agora eu quero consertar a minha vida, agora eu vou fazer tudo bonitinho, vou integrar um ministério, vou buscar mais a Deus. E, amado irmão, o diabo vai intensificar esta luta. Eu já ouvi muito isso aqui, como pastor, já ouvi bastante. Pastor, depois que eu fui para a igreja, parece que piorou. Em vez de melhorar, parece que piorou. Por que que piora? Porque o diabo não vai deixar barato. O diabo não vai deixar quieto. Ele não vai, tá indo para a igreja, vamos largar ele. Não, quem está no mundo, aí sim ele larga, porque já tá com ele. Mas quem está buscando a luz, quem está buscando ao Senhor, quem está buscando a palavra, o inimigo vai lançar barreiras, ele vai lançar desafios, obstáculos para você desanimar, para você desistir. O diabo está ao vosso derredor e ele está bramando como um leão e buscando quem possa tragar. Ele vai fazer de tudo para você parar, ele vai fazer de tudo para você desanimar. Então você precisa lutar contra o diabo, irmão. E como que se luta contra o diabo? Orando, vigiando e resistindo o diabo, e ele fugirá de vós. Tiago já nos dá aqui a palavra do Senhor, nos dá a receita. Sujeitai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Primeira coisa, sujeite-se a Deus. Segunda coisa, resista ao diabo
e ele fugirá de vós. Contra quem eu vou lutar, pastor? Contra a sua natureza humana. A nossa natureza humana, meus amados, trava uma batalha enorme com o novo ser, a nova criatura e o velho homem, a velha criatura. O filho de Adão e o filho de Deus, trava-se uma batalha entre nós mesmos, porque a nossa natureza ela é má, corrupta, pecadora. Paulo ele vai dizer assim: o que eu quero fazer, não faço. Mas o que eu não quero fazer, acabo fazendo. Nós, meus irmãos, travamos uma luta conosco mesmo. A Bíblia diz em Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então eu preciso lutar contra a minha natureza. Eu preciso lutar contra o velho homem que a todo momento quer ressuscitar e voltar à tona e dirigir as ações. Mas o novo ser, a nova criatura, Cristo, eu saí do trono, não vai ser eu que vou pilotar agora a minha vida, mas é Jesus Cristo quem vai pilotar a minha vida agora. Não sou eu que estou no controle. Agora eu faço o que o Senhor quer na minha vida. Então eu vou lutar contra a minha natureza humana. Se eu quero ter vitória, eu vou ter lutas contra o diabo, contra a minha natureza humana. Eu vou ter lutas na concorrência. Tem concorrência também. Nós temos que lutar. As coisas só porque eu sou crente. Não, eu preciso me preparar. Eu preciso, se eu quero um emprego, se eu quero passar num vestibular, uma vitória que eu quero, eu preciso me preparar mais do que a concorrência. Se eu quero passar num concurso público, eu tenho que me preparar mais do que a concorrência, que eu nem conheço, que eu nem sei, mas tem uma concorrência, tem uma luta, tem uma prova ali. Então, se eu quero ter vitória, eu preciso saber que eu vou ter lutas. As coisas não vão cair de mão beijada, amados irmãos. Nós precisamos lutar também contra a maldade das pessoas. É preciso lutar contra a maldade das pessoas, as fofocas. As pessoas querendo puxar o tapete umas das outras, querendo falar mal pelas costas do outro. Sabe, pela maldade do coração. Davi precisou lutar contra Saul, que o perseguia, que o queria matar de todo jeito. Então nós precisamos lutar também contra a maldade das pessoas. Nem todos gostam quando a gente tem uma vitória. Nem todos torcem pela nossa vitória. Nem todos se alegram com a nossa vitória. Então há pessoas que vão tentar puxar o teu tapete. A maldade do coração é preciso também uma luta. É uma luta. Temos que lutar também contra o sistema mundano. O que Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2? Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, não tomem a forma deste mundo, mas renovem eles pela renovação do vosso entendimento. Então nós temos também que lutar contra um sistema mundano. Então nós precisamos realmente, vamos ter luta, vamos ter batalhas travadas contra o sistema mundano que está aí fora. Nós vamos ter luta. Se você quer ter vitória, se prepare para a luta.
A luta faz parte do processo. A luta faz parte da bênção. A luta, ela é necessária para que no final você cante o hino da vitória em nome de Jesus. Por isso esta luta, ela não é para matar você. O diabo está se levantando, mas resista. A tua natureza está tentando te jogar para o outro lado, mas fuja da tua natureza pecaminosa. Resista a este mundo, a esse sistema maligno. Esta luta, se você colocar o Senhor na frente, você vai ter esta vitória em nome de Jesus. Se você quer ter vitória, meus amados, se prepare para correr riscos. Se nós queremos vitória, além das lutas, nós precisamos correr riscos. Nem sempre, nem a todo momento, mas tem um risco. Nós precisamos, às vezes, se nós queremos algumas vitórias, nós precisamos correr alguns riscos. Nós precisamos se atentar a esses riscos em 3 situações. Qual é a oportunidade que foi me dada? Qual é o cálculo para eu conseguir esta oportunidade? Qual é a estratégia que eu vou adotar para eu vencer, para eu ter esta vitória? Eu uso como exemplo aqui a vida de Davi. Davi, quando chegou diante do vale, a qual o gigante estava afrontando o povo de Israel, era um gigante que estava ali. Davi viu ali uma oportunidade. Primeiro de tudo, havia no coração de Davi: quem é este incircunciso? Quem é este mundano? Quem é este ímpio que está afrontando o povo de Deus? Quem é este gigante que está afrontando o povo do Senhor? E ele diz: eu vou lutar contra ele. Mas antes, Davi escutou uma proposta. E ele diz: o rei disse, quem matasse o gigante, ele iria casar com a filha do rei, sua família seria livre de impostos por toda a geração e receberia bênçãos materiais, ouro, prata, receberia riquezas. Davi escutou aquilo e ele falou: eu vou lutar contra o gigante. Bom, ele viu ali uma oportunidade, ele uniu o útil ao agradável. Ele uniu o útil ao agradável. Ele disse: este homem está enfrentando o povo de Deus, ele está afrontando a Deus, mas ele também viu a recompensa que dariam a ele. E ele perguntou: o que vão dar? Vão dar, o rei vai dar a filha dele. Vai ter riqueza e vai ter prosperidade, livre de tributo. Então ele correu um risco. Ele calculou ali qual seria a sua perda, a própria vida, né? A perda dele é a própria vida dele. Mas como que ele iria enfrentar? Ele falou: eu vou contra esse gigante, em nome do Senhor dos Exércitos. Ele pensou: Deus já foi comigo contra o leão. Deus já foi comigo contra o urso. Ele calculou tudo isso, ele não foi às cegas, amado. Ele pensou então qual era, onde ele era perito. Ele era perito em cetra, estilingue, o pastor, o alforje de pastor. Ele foi no riacho, pegou 5 pedras, colocou numa espécie de um estilingue e ele girou aquilo lá. Falou: isso aqui eu não erro. Eu não vou com espada de Saul, eu não vou com armas dos outros, eu vou naquilo que eu sei, qual é o método que eu vou em nome do Senhor, mas eu também tenho uma estratégia, eu também me preparei durante esses anos. Então, amado, se você quer ter uma vitória na sua vida, você precisa também correr alguns riscos para ter esta vitória, e Deus vai ser com você. Para que você tenha a vitória, você também precisa se preparar para gastar tempo. Para se preparar. Você precisa se preparar para gastar tempo, para se preparar ainda mais. Como assim, pastor?
Se eu quero ter uma vitória na minha vida, eu preciso gastar tempo, sim. Jesus Cristo, para ele ter 3 anos de ministério, ele teve 30 anos de preparação. Ele foi se preparando, ele não foi antes do tempo. Ele não foi precoce, ele não foi prematuro. Tanto que o primeiro milagre ainda, Jesus Cristo, não é o tempo, ele disse para Maria. Não é o tempo ainda. Mas mesmo assim, usando de misericórdia, realiza o primeiro milagre naquele momento. É preciso se preparar. Davi também se preparou muito para ter a vitória. Para nós termos vitórias em nossa vida, é preciso nós nos prepararmos, irmãos. É preciso nós nos prepararmos. Eu ouvi o pastor Edson falar muitas vezes, quando ele foi fazer o concurso público lá, o quanto que não ralou, o quanto que não estudou, o quanto que não se preparou. A sua filha agora passou também, ficou 1 ano lá. É só post-it para todo lado. 1 ano se preparando, ali, estudando. Aí a gente vai igual crente, Deus é na minha vida, Deus, vai é Deus. Não, irmão, você precisa se preparar também. Tem gente que fecha os olhos e Deus é Deus. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Nós precisamos se preparar. Não é de qualquer maneira. Um boxeador, um homem que pratica lutas, ele se prepara antes para ir enfrentar aquela luta e para ele vencer aquele oponente. Na nossa vida espiritual, nós precisamos nos preparar também. Precisamos nos preparar. Tem gente que olha e diz, é fácil. Não, não é fácil. É preciso gastar tempo. Qual é a tua bênção que você quer? Qual é a vitória que você deseja? Invista tempo para você se preparar ainda mais. Para quando chegar esta bênção, esta vitória, você esteja preparado para ela. Você esteja preparado para esta bênção, para esta vitória. Jesus se preparou, Davi se preparou, nós precisamos nos preparar também. Para que nós tenhamos a vitória, meus irmãos. Além de se preparar para ter lutas, para correr riscos, gastar tempo também, investir tempo em preparação, é preciso ter renúncia. Todo mundo quer vitória, todo mundo quer a bênção, todo mundo quer um milagre, mas e a tua renúncia? Quer renunciar? Renunciar a alguns finais de semana, renunciar o seu eu, fazer um sacrifício como Ana. Ana, ela queria uma vitória na vida dela, que era ter um filho, ela era estéril, mas ela sacrificou e ela disse, Senhor, se o Senhor me der esta vitória, se o Senhor me der este milagre, eu vou, Senhor, entregar para ti como voto. Você tem esta coragem, amado? Você tem esta coragem de fazer um voto com Deus, de fazer um sacrifício? A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que para Jesus Cristo, ele vir aqui à terra, ele renunciou à sua glória. A Bíblia diz em Filipenses 2,5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, que nós tenhamos o sentimento igual ao de Jesus Cristo, igual ao do Senhor, de renunciar para nós termos a vitória. Como que nós queremos, irmãos, ter vitória se nós não renunciarmos, se nós não estudarmos, se nós não projetarmos, se nós não planejarmos? Eu sempre dizia para os jovens lá da igreja, se você quer ter uma vida dura, lá na frente, tem uma vida mole agora. Tem uma vida mole agora, não estuda, não trabalha, não acorda cedo, não renuncia. Uma vida mole, sossegada, lá na frente você vai ver a vida dura que você vai levar.
Agora, se você tiver uma vida dura agora, de estudar, de trabalhar, de acordar cedo e renunciar e fazer, lá na frente você vai desfrutar das vitórias que você conquistou. Lá na frente você vai ter uma vida mole. Amados, nós muitas vezes queremos a vitória, mas não queremos renunciar, não queremos dar. Quantas pessoas querem ser prósperas, mas não renunciam, não ofertam, não dizimam, mas querem ser vitoriosos. É uma chave, irmãos. É um princípio. Você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer o que for. Deus me dê uma vida próspera. Você pode orar, você pode ver o que for. Se você não for fiel nos dízimos e na oferta, não é a oração que vai resolver isso. Não é a oração que vai te dar vida próspera. Se você não tampar estas brechas de princípios na sua vida, se nós queremos a vitória, nós precisamos renunciar muitas coisas, muitas coisas. Jesus Cristo renunciou à sua glória para vir aqui à terra, se resumir a um homem. Uma vez eu li um livro do Max Lucado, O Amor que Não Falha, o nome do livro. E lá estava escrito que ele estava jogando golfe e cada tacada que ele dava ia formigas. Acho que ele matava um monte de formiga. E ele se ajoelhou e disse: formigas, saiam daí, eu preciso tacar aqui a bolinha aqui. Mas vocês estão correndo um risco, vocês estão correndo um perigo, vocês vão ser mortas aqui. Saiam daqui. Mas ele se deparou, claro que uma ilustração, ele falou assim: eu sei falar alemão, inglês, espanhol, mas não sei falar o formiguês. Ele não conseguia falar o formiguês. Aquilo que ele dizia, a formiga não entendia. Aí ele pensou assim: se eu pudesse deixar minha esposa, meus filhos, deixar tudo que eu tenho, a igreja, as amizades, deixar tudo isto e me resumir a uma formiga para eu ir junto com elas, para eu trazer uma mensagem: vamos para outro lado, que aqui vocês estão correndo um perigo, e eu vou lá, e eu ser igual uma formiga, e eu falar para aquelas formigas ali que há um outro caminho. E ele disse: será que eu faria isso por amor a essas formigas? Será que eu deixaria minha esposa, os meus filhos? Será que eu deixaria a churrascaria, aquela carne bem gostosa, para comer só plantinha, para me resumir a milímetros, um homem de 1,80 m, para ser apenas algo insignificante como uma formiga? Será que eu faria isso? Ele falou: não faria. E foi exatamente isso que Jesus fez por nós, em proporções ainda maiores. Jesus deixou a sua glória, a companhia do Pai, o seu poder, a adoração de anjos, olhou para a terra, se fez como um de nós, pobre, humilde, nascendo numa manjedoura. Ali, ele fez como um de nós, para trazer uma palavra de escape, de livramento, de vida eterna. Ele se resumiu, ele fez isso por nós. Ele renunciou à sua glória. A exemplo dele, meus irmãos, se nós queremos ter vitórias, é preciso renunciar. É preciso renunciar muitas coisas. Você quer ter vitória? Renuncie a esse pecado. Renuncia a tua carnalidade. Renuncia a este eu. Renuncia a sua própria vida por amor a Ele. Se você quer ter uma vitória material, renuncia, queridos, a algumas coisas, é preciso. Tem gente que toda semana vai na churrascaria e vê aquela carne sendo cortada lá e caindo o pedaço no prato. Toda semana. Se a pessoa comprar um carro novo, já não vai toda semana. Não dá, tem que renunciar. Comprou um carro, é o carro ou a carne? E agora? Ou você faz administra antes, né? Mas é a carne ou o carro? Alguma coisa tem que renunciar. Já não vai dar para fazer tudo.
Porque se fizer tudo, vai dar errado. Ou administra antes. Então, amados irmãos, tem que renunciar a alguma coisa. É preciso, se você quer ter vitória na sua vida, é preciso renunciar. Você quer ter vitória, você precisa determinar, decidir em teu coração, insistir, perseverar. São sinônimos que eu disse: determinação, decisão, perseverança, insistência. Põe no teu coração, eu vou até o final. Quer ter vitória? Vai até o final. Muita gente vai vir ao teu caminho dizendo: você não é capaz, você não vai ter essa vitória. E esquece, isso aí é milagre demais. Vai chover de gente tentando te desanimar, como aconteceu com Jesus. Jesus, qual era a vitória dele? Nós. Para ele ter esta vitória, precisava ir para a cruz. Pedro chegou para Jesus e falou: não, Senhor, o Senhor não vai para a cruz, não. Para trás de mim, Satanás. Se referindo a Pedro. O diabo queria que ele não alcançasse a vitória, e a vitória necessariamente tinha a cruz. Para nós também, irmãos, se nós queremos ter vitória, precisamos decidir. E não importa o que disserem, não importa o que falarem, nós precisamos decidir. A palavra do Senhor fala sobre Daniel. Daniel assentou ao seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Ele decidiu, foi uma decisão. Decidi, pronto, não vou me contaminar. Acabou. Não importa o que o meu corpo, o que a minha natureza, o que as outras pessoas, você é louco, você é doido, não importa o que eles vão dizer. Eu determinei, eu decidi, vou me santificar, vou ser do Senhor, vou adorar a Deus, vou até o final, não vou desanimar. Muita gente vai vir ao teu encontro dizendo: aí, você não vai conseguir, você não vai conquistar isso, você não vai ter essa vitória. Não importa, amado, se você colocou no seu coração, vai até o final, seja determinado. Eu vou comprar uma casa, vai até o final, você vai comprar. Eu vou conquistar o meu sonho, vou comprar um carro, você vai até o final, você vai trabalhar e você vai comprar. Eu vou ter uma vitória nesta área, minha família vai ser restaurada, tua família vai ser restaurada, se você colocar isso diante do Senhor, se você determinar isto, e orar e buscar o Senhor, você vai conseguir, meu amado. Não deixe as pessoas dizer que você não é capaz, não deixe as pessoas dizer que você não vai ter essa bênção. Determina isso no seu coração e ponha diante do Senhor. Põe os teus sonhos diante de Deus. Põe os teus sonhos diante de Deus. Se possível, fecha a boca. Fala só para Deus. Mas se outros souberem e tentarem te desanimar, não importa, faça como Jesus: para trás de mim, Satanás. Se referindo à pessoa, vai embora, não preciso desta palavra, não preciso desse desânimo, eu vou vencer, eu vou conseguir, Deus vai me dar esta vitória, pela fé, em nome de Jesus Cristo. Se você quer ter vitória, você precisa disso. Se você quer ter vitória, meus amados, quer ter vitória? Se prepare para sofrer. Não tem vitória sem sofrimento. Não tem vitória sem sofrimento. Jesus é o exemplo disso. Eu quero bênção, eu quero vitória. Vai chorar, vai sofrer, vai doer. Qualquer dia desse eu vou pregar sobre o vaso. A gente quer ser um vaso na mão do Senhor. Deus, me faz ser um vaso em tuas mãos. Você sabe qual é os estágios do vaso, amado? Eu vou trazer qualquer dia desse, os estágios de um vaso. Para ser um vaso bonito, daquele de prateleira, daquele que você olha e fala: oh, que vaso bonito, como eu queria estar na minha casa. Você vai lá e compra aquele vaso bonito. Aquilo lá
para ser um vaso daquele jeito, passou por um processo árduo, amado. Então, se você quer ter vitória na sua vida, eu quero passar, eu quero ter um bom emprego, eu quero fazer uma faculdade boa, eu quero uma família abençoada, eu quero saúde na minha vida, seja em que área for, espiritual, material, emocional, não importa qual área, que vitória você quer, amado. Se você quer a vitória, se prepare para sofrer, e o sofrimento faz parte disso. Você vai sofrer o quê? Angústia, medo, aflições, abatimento. Você acha que Davi não teve medo do gigante? Davi foi lá de peito aberto. Não, ele teve medo também. Davi era homem, ser humano. O medo faz parte. Mas é preciso ter coragem. Coragem, amados, não é a ausência de medo. Coragem é você não deixar o medo prevalecer. É você não deixar o medo te paralisar. É você vencer este medo. Isso é coragem, não é ausência. Não é não ter medo. Mas é, tendo medo, eu vou continuar. Se prepare para sofrer também aflições. Paulo sofreu muito. Olha o que a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 5 e 6. Porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Ele chegou lá para fazer a obra de Deus. Ô Senhor, deixa eu fazer a tua obra, Senhor. Aí você vai lá para fazer a obra de Deus, você acha que tudo vai estar limpo, tudo vai estar uma belezinha, tudo maravilha? Paulo diz, não tivemos alívio nenhum. Em tudo fomos atribulados. O que é tribulado, irmão? Tribulação em cima de tribulação. Paulo, fazendo a obra de Deus, foi atribulado. Ele diz, lutas por fora, temores por dentro. Paulo fazendo a obra, lutas por fora e por dentro, medos, aflições, temores. Mas olha, diz assim, porém, Deus que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Às vezes tem um Tito que vai dizer, Paulo, vamos nessa, Tito. Nós vamos conseguir, Paulo. A vinda de Tito foi uma providência de Deus para Paulo. A palavra de Tito veio falando dos testemunhos, das obras que Paulo já tinha feito, e isso consolou a vida de Paulo. Paulo estava com medo, tribulado, mas a chegada de Tito foi uma providência de Deus. E não somente com a chegada dele, mas também o consolo que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. Tito trouxe mensagem de um outro povo a qual Paulo já tinha sido usado, e aquele zelo, aquela saudade dos irmãos, refrigerou a Paulo, trouxe refrigério a Paulo, trouxe bênção na vida de Paulo. Eu quero dizer, queridos, que para nós termos vitória, nós vamos ter muitos embates, muito sofrimento, muitas dores. Se prepare para isso. Faz parte. Não desanima. Tenha coragem. Porque você vai vencer. Você vai ser um vitorioso mesmo diante desses sofrimentos. Em nome de Jesus. Por último, se você quer ter vitória, se prepare para derrotas. A nossa vida, ela sim é de vitória em vitória, de glória em glória, mas tem batalhas que nós perdemos. Tem batalha que nós perdemos. Se prepare para derrotas também. As derrotas, elas têm dois efeitos. O efeito negativo e o efeito positivo. O efeito negativo é quando nós nos deparamos com a derrota.
nós pensamos, isso aqui não é para mim. Nós desanimamos. Agora o efeito positivo, e é isso que a derrota precisa gerar em nós, não é a desistência, não é se entregar, mas a derrota nos traz aquebrantamentos, humildade, nos traz, coloca os nossos pés no chão. Muita gente só anda assim por cima, a derrota vem, coloca a gente no lugar certo, na humildade, no lugar, no pé no chão. Nós reconhecemos os nossos limites. Com as derrotas, a gente reconhece os nossos limites. Nos gera reflexão, peraí, onde que eu errei? O que eu poderia fazer de diferente? Por que eu não treinei mais? Por que eu não orei mais? Por que eu não consagrei mais a minha vida? Por que eu não busquei mais? O que aconteceu para eu sofrer essa derrota? A derrota faz a gente corrigir as rotas e nos geram aprendizados. Os maiores sábios, pode ter certeza, perderam muito. Tiveram muitas derrotas em suas vidas. Muitas derrotas, mas gerou aprendizado. Então, as derrotas, se você tem, como Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço. Esquece isso. Aprenda, reconheça, seja humilde, reconheça os seus limites, busque a Deus, que não é você, é o Senhor, que não é a força do teu braço, é o Senhor, que em tudo você dê glória a Ele, que você se aquebrante, porque tem derrotas que Deus permite nós passarmos, para que nós venhamos a reconhecer que nós não somos nós mesmos, mas é o Senhor, e nós recalculamos a rota e continuamos em frente nesta corrida e nesta luta que é a vida cristã. Mas eu quero dizer, amado, que existe a maior vitória de um ser humano, a maior bênção de um homem, a maior vitória de um homem. O preço é muito alto para a gente pagar. Na verdade, nós não conseguimos pagar. A vitória da salvação da nossa vida, da nossa alma. E esta vitória, quem pagou foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esta vitória da salvação, da nossa salvação, este preço não foi nós que pagamos, este preço foi o Senhor Jesus. Existe uma vitória que é maior do que qualquer outra vitória, e o preço dessa vitória já foi pago na cruz do Calvário. Ele venceu e Ele pagou. A Bíblia diz em Colossenses 2, 14 e 15, que a cédula que era contra nós, o Senhor cravou na cruz do Calvário. O Senhor cravou na cruz do Calvário a cédula que era contrária a nós. Pedro vai escrever em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, que não foi com ouro, não foi com prata, não foi com outra coisa que o Senhor nos resgatou da nossa vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, o Salvador. Jesus Cristo naquela cruz pagou pelos nossos pecados e disse: está consumado, está pago o preço pelos nossos pecados. Ali naquela cruz Ele pagou pelos teus e os meus pecados e garantiu a nossa maior vitória, a nossa maior bênção. Sabe qual é? O nosso nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. É nós um dia ouvirmos o som da trombeta soar e sermos arrebatados em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa maior vitória. E este preço a gente não precisa pagar. Este preço Ele já pagou por nós. Amém? Mas as outras coisas, as outras vitórias corriqueiras do dia a dia, do cotidiano, nós precisamos ter lutas, nos prepararmos, buscarmos mais, renunciarmos
muitas coisas, lidar com as derrotas e continuar lutando, correndo e vencendo em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, se coloque de pé em nome de Jesus. É preciso crer, é preciso confiar, é preciso acreditar, amado irmão. Mesmo nessa vitória, qual o Senhor Jesus garantiu que é a salvação, é preciso crer. Mesmo essa que não tem preço, que o preço foi pago, aliás, o preço era muito maior, que nós não conseguíamos pagar, por isso ele veio, por isso ele pagou. Mas para receber essa vitória, para fazer parte desta vitória, é preciso acreditar, é preciso crer, é preciso confiar. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É preciso crer. Eu quero convidar alguém aqui, se nesta noite você crê, e você quer entregar a sua vida a Jesus, você quer renunciar a este mundo perdido, e você quer fazer parte da família de Deus, você que ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor, o Salvador, se você está afastado dos caminhos de Deus, mas você quer retornar, você quer voltar, você quer se reconciliar com Deus, para que você creia nesta vitória, nesta bênção, e você faça parte desta vitória, que o preço já foi pago. Se você quer aceitar Jesus, ou se reconciliar, eu quero orar pela sua vida, eu quero fazer esse convite. Se existe alguém em nosso meio, que deseja aceitar Jesus Cristo como seu Senhor, e como seu Salvador, aceitando a Jesus, crendo, e tomando posse deste perdão, para que o teu nome seja escrito no livro da vida. Eu quero conhecer você, eu quero orar por você. Esse é o meu primeiro convite. Existe alguém nessa noite? Levante a sua mão assim, que deseja aceitar Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador, ou se reconciliar com Deus. O segundo convite que eu faço aqui, se você quer ter uma vitória em alguma área da sua vida, e você aprendeu hoje aqui, que você tem que lutar por essa vitória, que vai ter luta, vai ter embate, o diabo não vai deixar assim de mão beijada, a tua natureza também vai lutar contra. Você precisa renunciar, você precisa buscar mais a Deus, você precisa fazer um voto com Deus, como Ana queria uma vitória, um filho, e falou: mas Senhor, se o Senhor me der este filho, eu vou te entregar nas tuas mãos. Eu não sei qual é a vitória que você precisa, qual é a luta que você está travando, qual é a luta que você está enfrentando, mas você quer esta vitória, você quer este milagre, você quer esta vitória da parte de Deus. Eu quero convidar você, enquanto o Ministério de Louvor vai estar cantando, você pode sair do seu lugar e você vir aqui à frente para nós orarmos, para que essa vitória aconteça e o nome de Jesus seja glorificado em nome do Senhor. Aleluia. Vamos cantar. Enquanto eles cantam sobre esta vitória, você pode sair do seu lugar e você vem